O frigir dos ovos foi bom para entender as limitações de Jair Bolsonaro, porque a primeira decisão era muito confusa. Pela primeira decisão, o entendimento que a maioria dos nossos colegas da imprensa e até os advogados de Jair Bolsonaro tiveram é que ele não poderia ser filmado dizendo absolutamente nada nas ruas. Se ele dissesse qualquer coisa, qualquer pessoa que filmasse e colocasse nas redes sociais estava infringindo as medidas cautelares. Agora o ministro Alexandre de Moraes disse que não. Quando há realmente um dolo, ou seja, quando ele continua perpetuando o discurso contra a soberania nacional e contra o Supremo Tribunal Federal e também instrumentalizado politicamente por um aliado, por um político, pelo Eduardo Bolsonaro, pela Michele Bolsonaro, dando vazão um pouco mais de holofotes para esse discurso. Teve também, Clarissa, aí um errinho de português do ministro Alexandre de Moraes, que depois ele corrigiu, utilizou um advérbio de intensidade em vez de um advérbio adversativo, mais e mas está tudo resolvido já pela segunda decisão dele. Clarissa, como você vê essa postura de Alexandre de Moraes? A gente apurava nos últimos dias. Alexandre de Moraes já tinha dado sinalizações que não iria adiante com uma medida de prisão preventiva, mas que era necessário esclarecer um pouco a medida e dar um alerta, um tiro para o alto para Jair Bolsonaro. Se continuar em flagrante delito, aí sim a gente pode mudar de ideia. Boa tarde para você, Uribe, para Tainá, Luísa também, todo mundo está com a gente aqui no Bastidores. Uribe, eu vejo pouquíssimo esclarecimento nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, salvo a informação expressa de que ele está autorizado a dar entrevistas. A gente tem muito pouca ideia, muito pouca objetividade em relação ao que ele está ou não está autorizado a fazer sem correr o risco de uma prisão. A gente está falando de medidas cautelares, ou seja, regras claras, objetivas, que determinam se uma pessoa pode ou não ser presa caso ela tenha uma atitude que vá contra essas determinações. É extremamente complexo que, dentro desse contexto, o argumento do ministro Alexandre de Moraes ali seja o de que Jair Bolsonaro pode dar entrevistas, pode discursar publicamente, mas, na minha leitura, a depender do que ele disser e a depender de quem reproduzir esse conteúdo nas redes sociais e como, ele pode ser preso. Primeiro, permanece aí a ideia de que a ação de terceiros pode ser imputada a Jair Bolsonaro. É fato que a instrumentalização de redes sociais como ferramenta política, a prática de milícia digital é sim recorrente no bolsonarismo? Sim, isso é fato. A gente viu isso desde o início do governo Jair Bolsonaro, antes mesmo, durante a campanha. Houve várias manifestações dessa prática ao longo dos últimos anos. Mas daí para determinar que o fato de o filho do ex-presidente pegar um trecho da entrevista do pai, reproduzir nas suas redes sociais, significa um atentado à soberania nacional, me parece ali extremamente nebuloso e de uma subjetividade que fica muito difícil de dispersar quando a gente faz a análise dessa decisão. Claro, existem argumentos ali do ministro que são extremamente coerentes. Olha, vocês estão aí sendo investigados num processo que aponta que vocês teriam incitado o chefe de Estado americano a tomar decisões contra o Brasil, atentar contra a soberania nacional, contra o judiciário brasileiro, por interesse próprio, para suprir seus interesses políticos. Sim, eles estão investigados por isso. Então, o que Alexandre de Moraes diz é: se vocês continuarem fazendo esta prática ilícita de incitar Donald Trump, inclusive tem um trecho da decisão que fala especificamente de incitar um chefe de Estado estrangeiro contra o Brasil, se vocês continuarem fazendo isso, eu vou determinar a prisão preventiva. Agora, quem decide onde essa zona cinzenta começa e onde ela termina? Quem é que determina se Jair Bolsonaro apontar para a tornozeleira eletrônica dele e dizer: isso aqui é uma humilhação, eu sou um homem inocente? Quem que decide se isso foi infração ou não
das cautelares? É Alexandre de Moraes. Então, é extremamente nebuloso, extremamente delicado e, do ponto de vista jurídico, acaba alimentando, é claro, o jogo político do bolsonarismo, que é de continuar mantendo o discurso de que, indiretamente, Alexandre de Moraes estaria aí cerceando a liberdade de expressão de Jair Bolsonaro. Conversando com alguns aliados de Jair Bolsonaro hoje, logo depois que a decisão saiu, eu ouvi a seguinte avaliação, a de que, segundo eles, Alexandre de Moraes teria sim recuado, que a intenção dele era, não de maneira expressa, mas velada, na visão deles, tá? Não de maneira expressa, mas velada, cercear a liberdade de expressão de Jair Bolsonaro, dificultar que ele pudesse conceder entrevistas, mas que o ministro não teria colocado isso expresso na decisão pela repercussão internacional que isso poderia ter. E que nesse despacho de hoje, na visão dos bolsonaristas com os quais eu falei, ele teria recuado da questão das entrevistas, mas deixado ali no ar alegações que dificultam qualquer manifestação pública de Jair Bolsonaro sem que ele corra risco de prisão. Então, que essa sombra da prisão continua pairando sobre o ex-presidente, sem que fique claro o que ele pode, o que ele não pode fazer. A pergunta que fica no ar ainda é, tá bom, se Jair Bolsonaro disser criticar o judiciário brasileiro, as medidas cautelares impostas contra ele, numa entrevista para a CNN, por exemplo, ele pode sair daqui preso? Tá muito nebuloso, sim. Eu não consigo olhar para a decisão do ministro do Alexandre de Moraes e saber exatamente que comportamento pode ou não levar Jair Bolsonaro à prisão. Eu, como jornalista, tenho dificuldade. Eu não sou jurista, não sou advogada, mas ainda acho que a nebulosidade ainda é muito significativa. Mas essa é uma dúvida generalizada. Foi debate hoje no nosso grupo mais cedo, Clarissa, e eu conversando com colegas de outros veículos, ninguém tem muita certeza dessa decisão do Alexandre de Moraes. Hoje a gente passou a manhã conversando, debatendo, tentando encontrar alguém que pudesse dar um traço de objetividade. A decisão do ministro não há. Está muito em aberto. O ministro diz que o ex-presidente pode dar entrevista, mas você muito bem pontua, mas é ele que vai determinar o que pode ser dito, quais são os limites do que será dito pelo ex-presidente, e se essa entrevista for propagada por aliados, quem são então os aliados que podem propagar? Porque as entrevistas, elas serão naturalmente propagadas pelos canais de notícias e pelos aliados e adversários de Jair Bolsonaro. Mas então, expressamente, exemplo, não fica claro quem pode e quem não pode, né? A dúvida que fica né, Tainá, se você é amigo de Jair Bolsonaro ou familiar de Jair Bolsonaro, você não pode reproduzir, mas o canal de notícia, uma pessoa qualquer pode, não tem ali objetividade. E a gente está falando de uma medida cautelar, uma medida que pode determinar, se ele fizer, ele vai para a cadeia. Não é se ele fizer e eu entender que talvez possa ser, que talvez seja um atentado à soberania nacional, ele vai para a cadeia. Uma medida cautelar deveria conter essa objetividade para que ela possa ser interpretada pelo próprio investigado. Então, como é que o investigado sabe como ele pode agir em relação a uma medida cautelar se ela não tem esse grau de clareza? A gente não está falando de cometimento de crimes, né? Vamos supor, se Jair Bolsonaro for conceder uma entrevista e, por exemplo, caluniar o ministro Alexandre de Moraes, ele tem que responder pelo crime de calúnia, independentemente disso ser reproduzido nas redes sociais por um amigo dele ou não, né? Então, assim, aí isso é uma coisa. Agora, a questão é quem decide até que ponto ele infringiu o uso de redes sociais, que segundo o ministro ficou muito evidente que ele infringiu, pelo fato de Eduardo Bolsonaro ter reproduzido um vídeo no qual ele aponta para a tornozeleira eletrônica e diz que ele é inocente e que ele se sente humilhado por essa decisão. Para mim, assim, tá difícil fechar. Eu não consigo dizer aqui se Jair Bolsonaro fizer isso ou fizer aquilo, ele vai preso. E aí os advogados estão, assim, se valendo exatamente disso, da dúvida ainda que não foi esclarecida.